A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo de número 8 e dos versículos 14 ao versículo de número 18. Então vamos iniciar nossa lição de número 5. Uma perspectiva pentecostal de missões. Então nesta lição, meus amigos, como o título já mostra, nós vamos ver a obra do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem à sua vontade e desejam e almejam fazer a obra de Deus, porque o objetivo principal do poder do Espírito Santo na vida do crente é para ele ser testemunha de Deus, conforme fala em Atos capítulo 1, versículo 8, ser minhas testemunhas minha, ou seja, para testemunhar a obra de Cristo. Então, uma característica notável do movimento pentecostal desde seu início na virada do século tem sido a paixão por evangelização e missões. Devido ao rápido crescimento num período relativamente curto da história da igreja, o movimento pentecostal, como nós conhecemos, pode ser considerado um fenômeno missionário moderno. Aqui nós estamos falando da obra missionária da modernidade, é o pentecostalismo clássico, conforme nós falamos, é um linguajar técnico, teológico, para compreendermos em que período estamos nos situando. Então, o autor vai começar a lição falando no primeiro tópico da lição sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Neste ponto, ele vai falar que somos evangélicos. Então, nesta perspectiva, nós vamos ver que dentro da teologia missionária, conforme nós estamos estudando neste trimestre a teologia de missões, nós vamos perceber a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem, como nós falamos anteriormente, à direção do Espírito Santo em sua vida. Então, o Espírito Santo ele é indispensável para a missão. Por quê? Porque foi através dele que começou toda a obra missionária, ou seja, a gente não estudou em lições passadas que a origem de missão está em Deus, e o agente propulsor nesta lição nós vamos falar que esse agente propulsor, essa força motriz que impulsiona o crente é a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa que ele sente, guia, mostra, aconselha. Então o Espírito Santo ajuda o homem a caminhar para a direção certa. Então dentro desse contexto nós ouvimos muito o termo eu sou evangélico pentecostal. Então dentro dessa perspectiva o autor dividiu esses dois pontos aqui para falar sobre somos evangélicos e também somos pentecostais. É o termo, a palavra composta. Evangélicos pentecostais. Então, o que isso quer nos dizer? O que isso quer nos mostrar? Primeiramente, nós devemos conhecer, entender que os pentecostais ele fazem parte do evangelicalismo contemporâneo. Evangelicalismo, meu irmão, quando nós falamos de evangelicalismo, nós estamos falando das igrejas evangélicas, então abarcam todas, ou seja, batista, assembleia, presbiteriana, congregacional. Então, evangelicalismo pertence a todas essas igrejas. Então, quando eu falo que nós somos evangélico pentecostais, nós estamos falando que nós fazemos parte do pentecostalismo, sim, porque é o que
o termo já nos mostra o que é. Entretanto, nós fazemos parte do evangelicalismo moderno. Ou seja, nós estamos também inseridos dentro dos rol de igrejas evangélicas e por isso nos identificamos também como evangélico. O autor da lição vai falar que uma geração atrás era o protestante que enfatizava, ou seja, o evangélico era quem? Era o protestante que enfatizava três coisas: o comprometimento pessoal com Jesus, no caso, o novo nascimento, a autoridade bíblica e o interesse em fazer conversões. Então, essa é a chave da identificação e definição que os evangélicos têm em comum, nesses três pontos. Entretanto, dentro dessa perspectiva de modernidade, como nós estamos falando, trazendo o movimento clássico do Pentecoste para as nossas vidas, nós percebemos que dentro do pentecostalismo, nós percebemos que há um princípio impulsor que mostra que a natureza dinâmica da fé, que é a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, dos evangélicos pentecostais. Então, o cristão evangélico, meu irmão, não é aquele que diverge, mas aquele que busca ser leal na sua procura pela graça de Deus, a fim de ser fiel à revelação que Deus fez de si mesmo em Cristo e nas Escrituras. A fé evangélica não é uma visão peculiar ou esotérica da fé cristã. Ela é a fé cristã. Não é uma inovação recente. A fé evangélica é o cristianismo original, bíblico e apostólico. Os evangélicos, meu irmão, como nós estamos nesse ponto aqui de somos evangélicos, nós consideramos essencial crer não apenas no evangelho revelado na Bíblia, mas também em toda a revelação da Bíblia. Crer não apenas que Cristo morreu por nós, mas também que Ele morreu por nossos pecados, e de forma que Deus, em amor santo, pode perdoar os crentes penitentes. Crer não apenas que recebemos o Espírito Santo, mas também que Ele faz uma obra sobrenatural em nós, algo que de várias formas foi retratada no Novo Testamento como regeneração, ressurreição, recriação. Eis aqui três aspectos da iniciativa divina. Deus revelou-se em Cristo e no testemunho bíblico total sobre Cristo. Deus redimiu o mundo por meio de Cristo e tornou-se pecado e maldição por nós. E Deus transformou radicalmente os pecadores pela operação interna de seu Espírito. A fé evangélica assim afirmada é o cristianismo histórico, maior e trinitário, e não desvio excêntrico dele, pois não vemos a nós mesmos oferecendo um novo cristianismo, mas chamando a igreja ao cristianismo original. Então, neste ponto, nós falamos de forma bem enfática do somos evangélicos. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre somos pentecostais. Nesta definição de somos pentecostais, nós vamos trazer a definição do pastor Isael de Araújo, na sua obra intitulada, no seu dicionário, na verdade, de movimento pentecostal, que foi publicado pela CPAD, ele fala sobre o que é ser pentecostal, e ele fala assim, abre aspas, palavra usada a partir de 1907, Grã-Bretanha, pelas igrejas históricas tradicionais, anglicanas, episcopais, metodistas, evangélicas, para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo no Espírito Santo, por causa da analogia entre esse movimento e o dia de Pentecoste, isto é, por causa da efusão do Espírito e das manifestações de poder que eram observadas por toda parte nas Ilhas Britânicas. Por sua vez, pentecostal é o crente que crê na possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam no dia de Pentecoste. Então, o termo Pentecoste, meu irmão, ele designa a pessoa que crê
que o crente tem o Espírito Santo e, além do mais, que Jesus Cristo batiza o crente com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo na perspectiva de ser pentecostal? É o revestimento de poder que capacita o crente a ser testemunha de Cristo com poder, ousadia do Espírito Santo. Então, essa é a definição de somos pentecostais. O autor encerra o primeiro tópico falando sobre as contribuições pentecostais às missões. O denominador comum em toda a diversidade teológica dos movimentos, que é considerável mesmo entre os pentecostais clássicos, é a experiência com o Espírito Santo, não diferente da experimentada pelos cristãos do primeiro século. Esta é a primeira premissa que nós percebemos, que a contribuição pentecostal é essa, que a igreja ela só segue o que já foi definido pela igreja primitiva, ou seja, o derramado do Espírito Santo, ela alcança toda a igreja. Por isso a palavra de Deus nos fala que vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. E Pedro, quando estava falando naquele dia, ele falou que essa promessa diz respeito a quem? A vós, a quem? Aos judeus, a vocês, a seus filhos, ou seja, a sua descendência, a todos que estão longe, a também os que estão de longe, e a todos quanto o Senhor chamar. Será que Deus deixou de chamar alguém para fazer parte da sua obra? Se não deixou, é porque há atualidade do batismo com o Espírito Santo para os dias atuais, que Deus nunca deixou de chamar o homem ao arrependimento. É a todos quanto o Senhor chamar, a bênção do Espírito Santo e do revestimento de poder está disponível. O livro publicado pelo pastor Gesiel Gomes, intitulado como Porque Sou Pentecostal, ele dá algumas razões do porquê ele é pentecostal. Então vamos citar apenas algumas só para os irmãos perceber a contribuição do pentecostalismo dentro da igreja da atualidade. Ele fala que tem consciência de que a igreja em seus primeiros dias era pentecostal, pois ela nasceu sobre a experiência de um derramamento do Espírito Santo, com promessa de estender-se a toda a carne, e que, sem dúvida alguma, só findará com o arrebatamento da igreja. Aceito a doutrina dos apóstolos, é a segunda, como descrita em Atos 2:42, e tenho encontrado no Novo Testamento ensino a respeito da obra pentecostal, com ênfase que na vida dos apóstolos não se poderia encontrar se eles, por sua vez, não houvessem sido pentecostais. E nós não podemos ler Atos 2, 1 Coríntios 14, Atos 19 e tantos outros textos e permanecer à margem desse movimento pentecostal. A igreja nasceu debaixo do movimento pentecostal. Creio firmemente que a chuva seródia de que nos fala a Bíblia é o último derramamento do Espírito Santo sobre a eleita, que assim prepara a noiva para a colheita. E eu desejo desfrutar das bênçãos do Evangelho completo até o momento final. Ele fala também que tenho recebido o precioso batismo no Espírito Santo. Falei em línguas estranhas, tudo por misericórdia do Senhor, e agora não posso retroceder. Inclusive porque o batismo com o Espírito Santo não é um fim em si, mas a porta aberta para outras gloriosas manifestações. As igrejas pentecostais, meu irmão, elas dão ênfase singular à pessoa e obra do Espírito Santo na atualidade. E a Bíblia é muito clara em afirmar que, durante a dispensação da igreja, esta estaria aos cuidados da terceira pessoa da Trindade, certamente ignorar Cristo. Nós também percebemos que as igrejas pentecostais, elas são alegres, elas são vivas, movimentadas e vibrantes. E sabemos que isso é plano de Deus, pois no princípio assim o foi, e no céu também o será, porque é assim que a Bíblia nos mostra. As igrejas pentecostais estendem a participação a toda a coletividade, tornando mais intenso o ritmo de trabalho e dando a todos oportunidade, não restringindo a graduados a pregação do Evangelho.
E isso tem sido parte da razão do seu sucesso, pois ela tem crescido extraordinariamente. Esse ponto é interessante, porque aqui no movimento pentecostal, nas igrejas pentecostais, a atuação do Espírito Santo ela acontece na vida de todo crente que se submete à sua vontade. Ela não se restringe a um sermão banhado de intelectualidade, que não depende da operação do Espírito Santo. Por isso tem igrejas por aí que não tem manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque o homem confia unicamente na sua intelectualidade para transmitir as verdades bíblicas. E eles erram por quê? Porque não conhecem o poder de Deus. Jesus falou, vocês erram porque vocês não conhecem nem as escrituras, nem o poder de Deus. Talvez eles conheçam até as escrituras, mas desconhecem o poder de Deus. Tem que ter uma coisa e outra. Então, nas igrejas pentecostais, entende bem isso. Tem que conhecer as escrituras e conhecer o poder de Deus. Por isso, no movimento pentecostal, percebe-se que um avanço extraordinário na obra de evangelização. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a obra missionária depois do Pentecostes, a causa da obra missionária da igreja primitiva. É um ponto que já foi até batido, porque nós vamos perceber qual foi a causa da obra missionária. Foi o derramado do Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Isso que impulsionou a igreja primitiva, a sua obra missionária. E foi o que Jesus falou para seus discípulos, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para só então serem testemunha de quer que forem. Então os discípulos deveriam estar revestidos de poder antes de sair para alcançar as nações com o evangelho. Então a causa missionária, a causa da obra missionária da igreja primitiva foi o recebimento do poder de Deus através do revestimento do poder que acontece quando Cristo, porque Jesus é o batizador e ele batiza com o Espírito Santo. O segundo subtópico, o autor vai falar a expansão missionária da igreja primitiva. Então, os discípulos recebem autoridade e poder de Deus com revestimento de poder, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ler as histórias registrada no livro de Atos, que deixa ali aquele livro histórico, doutrinário, pentecostal, para mostrar que a igreja é pentecostal desde a sua origem e inauguração. Mostra ali de forma precisa como se deu esse avanço missionário na era apostólica, através do poder do Espírito Santo agindo na vida dos homens, a qual se submeteram à sua vontade para fazer a obra de Deus. E o autor encerra o tópico falando sobre Deus não faz acepção de pessoas. Aqui vai entrar no ponto que é o tema principal do trimestre, que é as missões transculturais, que foi tão enfatizada principalmente nas 4 primeiras lições. E nesta lição dá prosseguimento. Por quê? Porque missão transcultural é a evangelização de pessoas de cultura diferente, de etnias diferentes. Não necessariamente em outro país, mas no nosso país, uma cultura diferente. Tipo, no Brasil temos cultura indígenas. Então, quando se prega uma aldeia indígena, um indígena, você está fazendo missão transcultural. E nas Sagradas Escrituras, o autor vai relatar que Filipe, nós identificamos Filipe como um missionário, o primeiro missionário da igreja primitiva, vamos falar assim, o primeiro missionário da igreja primitiva, porque Cristo, de fato, já foi o primeiro missionário. Porque quem pregou a mulher samaritana? A samaritana era uma cultura diferente da cultura dos judeus. Então, Cristo foi o primeiro missionário do Novo Testamento, foi Cristo, isso nós falamos. Entretanto, o primeiro missionário da igreja primitiva, vamos falar assim, dos membros da igreja primitiva após a ascensão de Cristo, foi Filipe. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo para pregar para um africano, um etíope, que era o mordomo, né, se eu não me engano, da rainha Candace, a rainha dos etíopes. Então ele pregou o evangelho a uma etnia diferente. Então o que ele fez ali? Ele fez missão transcultural, mostrando ali que Deus não faz acepção de pessoas. E o alcance da obra de Deus, do evangelismo, da obra missionária é um alcance universal. É a definição que nós falamos na grande comissão. É levar o nome de Cristo, o evangelho de Cristo, a quem quer que seja, aonde quer que esteja,
pregando o evangelho. Então foi isso que aconteceu. Filipe fez isso, Paulo fez isso. Não é à toa que Paulo alcançou lugares quando impulsionado pelo Espírito Santo de forma extraordinária em vários continentes, fundações de igreja. Por quê? Porque tudo isso foi obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O terceiro e último tópico da lição, o autor vai falar sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Neste ponto, o autor vai falar sobre a função do Espírito Santo na obra missionária. Então, dentre essas muitas funções que o Espírito Santo tem, ele tem a função de ungir, ele tem a função de inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. O próprio Jesus, ele, depois que recebe o Espírito Santo, ele começa a sua obra. Por quê? Porque ele dependeu também da unção do Espírito Santo. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 13, e Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. O Espírito Santo, meu irmão, ele não permite que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Tinha uma missão, era levar o evangelho, se preocupar com a mensagem, a pregação das Sagradas Escrituras. Não é à toa que levanta ali os diáconos para auxiliar num trabalho social que a igreja executava. Aqui, nós não estamos dizendo que a igreja deixou de executar o papel social, não. Ela continuou exercendo, entretanto, a prioridade daqueles que têm o chamado de Deus para pregar a palavra e anunciar o reino de Deus, ele deve se empenhar única e exclusivamente na mensagem do evangelho. Então, as visitas que tinham que ser feitas eram feitas pelos diáconos. As contribuições das obras sociais que se faziam entre as viúvas gregas e as viúvas dos judeus era feita pelos diáconos. Por quê? Porque os apóstolos, ele tinham uma incumbência, e a incumbência dele era pregar a palavra de Deus, pregar a mensagem. Então tinha uma prioridade, a prioridade que tinha na igreja primitiva era a mensagem e pregação do evangelho, porque é isso que leva o homem para o céu. Uma comida vai alimentar uma pessoa? Vai, mas a comida, ela enche o corpo físico, o estômago, mas ela não leva para a vida eterna. Então, a preocupação primordial dos apóstolos na igreja primitiva era levar a salvação a todo aquele que ele pudesse alcançar. E isso foi o objetivo principal. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre o Espírito Santo capacita para a obra. Esse é um jargão máximo, aquele que chama é aquele que prepara. Então o Espírito Santo, ele chama, ele prepara e envia. Envia para onde? Para anunciar a todos os que estão alheios à verdade das Escrituras Sagradas. Então, dentro dessa perspectiva de capacitar para a obra, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo capacitando as pessoas para a obra de Deus. E essa capacitação vinha do Espírito Santo. Isso fica muito claro quando nós vamos ler o livro de Atos, que é a nossa história ali no princípio, está mostrando justamente isso. Não é à toa que tinha um judeu chamado Cefas que tinha filhos. E nesses filhos de Cefas foram expulsar demônios, sem ter a capacitação, sem ter a autoridade ortogada por Deus. E o que o demoniado fez com ele? Praticamente surra eles. Deixam eles nus, pelados, e ele sai correndo desesperado. E o que o demoniado diz para ele, o espírito imundo que estava naquele corpo? Fala aqui: "A Paulo eu conheço, mas vocês quem são?" Ou seja, não conhecia. Por quê? Porque para ser usado por Deus, na obra de Deus, tem que ser capacitado por Deus, pela instrumentalidade de Cristo na vida do crente, através do Espírito Santo, que Cristo outorga e reveste o homem e a mulher de poder, para ser testemunha dele. Então, quem capacita para a obra é o Espírito Santo. Isso nós vemos ao longo da história. Tem que haver a capacitação. Os discípulos só saíram para o campo missionário transcultural quando Cristo o houvessem revestido de poder, porque essa foi a determinação de Cristo. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus começou a sua obra quando ele recebeu a capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Após ele receber a capacitação do Espírito Santo na sua vida, ele é
provado 40 dias e 40 noites no deserto, porque o crente, meu irmão, ele é capacitado e provado. O crente que é enviado para a obra, ele tem que ser provado e capacitado. E a prova, nós vemos isso no testemunho de Cristo. Cristo é o nosso espelho, o nosso exemplo maior, a quem nós devemos imitar. Então, Cristo passou pela prova de Deus e também foi capacitado por Deus através do Espírito Santo para fazer a obra. E o autor vai encerrar a lição falando sobre Deus age por meio do Espírito Santo. A operação acontece pelo Espírito Santo. Por isso, meu irmão, não acredite em mim, pesquise, veja lá qual a igreja que mais cresce. É as igrejas pentecostais. Mas por que elas são as igrejas que mais crescem? Porque o pentecostal, ele se submete à ação do Espírito Santo. Ele entende que não é a capacidade intelectual dele, não é o conhecimento bíblico teológico dele que convence o homem do pecado, mas é o que está nas Sagradas Escrituras. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o crente pentecostal, ele se submete à ação do Espírito Santo para falar através dele, pela unção do Espírito Santo, que aquela pessoa precisa. E não unicamente dependendo, como muitos lugares é assim, da sua capacidade intelectual. As pessoas saem até ali, até pasmada. Ó, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Mas saiu do templo, foi para outro lugar, já mudou. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo não aconteceu. E não aconteceu justamente por isso, porque as nossas palavras não podem ser de sabedoria humana, mas de poder de Deus. É o que a Bíblia fala. As pessoas têm que ler a Bíblia para entender o que a Bíblia fala. Então, a igreja, meu irmão, que dá espaço para a atuação do Espírito Santo, ela é um celeiro, ela será um celeiro da evangelização com eficácia e direção divina. A igreja pentecostal é a igreja que evangeliza, é a igreja que está nas praças públicas, é a igreja que está nos valados, é a igreja que está nas vilas, subindo o morro, descendo o morro, pregando a palavra de Deus. Igrejas que prezam pela intelectualidade, ela não prega, ela fica enclausurada nas suas quatro paredes, não tem uma visão, uma perspectiva pentecostal, deixam de cumprir a grande comissão que foi ortogada por Deus a todo que é chamado para fazer a sua obra. Então, meus amados irmãos, antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. A Bíblia dá os caminhos, meu irmão. A Bíblia mostra tudo que deve ser feito e as pessoas não entendem, não compreendem, ou se fazem de surdo ou de cego para não querer fazer a obra de Deus. Deus está nos chamando para fazer a sua obra. Então, Deus age por meio do Espírito Santo. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.